Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. É o segundo domingo de Quaresma. A primeira leitura de hoje nos apresenta um momento muito importante na vida de Abraão, quando ele está prestes de sacrificar o seu filho a Deus. E no momento em que o seu braço já está pronto para dar a morte ao filho, Deus intervém. Deus não quer a morte de Isaac. Deus não quer o sacrifício do filho de Abraão, nem para ele mostrar a sua fé. E Deus intervém e diz: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. E a bênção de Deus desce sobre Abraão e a sua descendência. Mas Deus não quer que Abraão sacrifique a Deus o seu filho, nem por causa da razão mais nobre, o testemunho da sua fé. É bom que reflitam sobre esta página todos aqueles que, em nome da fé, querem sacrificar irmãos ou irmãs, com o preconceito, com a exclusão, semeando o ódio, semeando desconfiança, levando a matar dentro do coração das pessoas estes filhos. Em nome de Deus, para testemunhar a nossa fé, para afirmar a verdade de Deus, nunca Deus quer o sacrifício de seus filhos e filhas. Por quê? É a segunda leitura que nos explica. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz São Paulo aos Romanos. E continua: Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Eis a razão. A santidade dos homens não é feita pelo sacrifício dos homens, mas é feita pelo sacrifício de Jesus. Aquele mesmo Deus que parou o braço de Abraão e não permitiu que ele sacrificasse o seu filho, este mesmo Deus aceita que o filho dele, Jesus, seja sacrificado para nos libertar do pecado, do mal e da morte. Ele permite que Jesus se enfrente à morte para nos libertar de todo o mal e da nossa morte. É essa grandeza do amor de Deus. E é isso que faz a santidade dos homens, e não outras coisas. E é isso que nós somos chamados a contemplar na página do Evangelho, que nos apresenta a transfiguração de Jesus. É um momento significativo, é um momento importante. Aquele Jesus que acabava de anunciar a sua paixão e morte é manifestado aos olhos de Pedro, de Tiago e de João como o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador que se oferece por nós todos. Por um momento, a humanidade de Jesus é transfigurada e aparece na humanidade de Jesus a glória de Deus. Aquela glória que é a grandeza, a força incrível do seu amor, que perdoa e que reconstrói a vida humana
estragada pelo mal, pelo pecado, pelo afastamento de Deus e dos irmãos. Por um momento esta glória aparece aos olhos de Pedro, de Tiago e de João. Mas neste segundo domingo de Quaresma, no percurso de Quaresma que nós estamos fazendo, nós entendemos neste trecho do Evangelho de Marcos que a conversão, a autêntica, verdadeira conversão a que somos chamados é mudar o nosso olhar. Deixar que a luz de Deus transfigure a nossa vida, a vida do nosso mundo. Aprender a olhar para o que está acontecendo nestes dias, para o que está acontecendo ao nosso redor, o que faz a nossa vida, não com o olhar da preocupação, do medo, da cobiça, da indiferença, do egoísmo, ainda pior, do ódio ou da divisão, mas com o olhar de Deus, com o olhar do amor de Deus, com o olhar da misericórdia de Deus. Converter a nossa vida é aprender a olhar para nós mesmos, para os outros e para os acontecimentos da nossa vida com um olhar cárico de amor, cheio de amor de Deus. Assim como a luz de Deus mostrou aos olhos dos apóstolos quem era Jesus, a luz de Deus, temos que aprender a reconhecer a presença de Jesus e do amor de Deus nos acontecimentos da nossa vida, em nós mesmos, em todos os nossos irmãos e irmãs, a fim de que, através deste caminho de conversão e de reconciliação, iluminados pela luz de Deus, possa reaparecer em cada um de nós, transfigurados, a imagem de filho ou filha de Deus. Mas queria chamar a atenção de todos nós também sobre uma outra coisa que é importante. Naquele momento, é o homem Jesus que é transfigurado. É na humanidade de Jesus que aparece a glória da divindade. Não será que isso nos convida também a aprender a olhar para cada pessoa como sendo um sinal, um instrumento da presença de Deus na nossa vida? E não será também para entender que Deus quer transfigurar o nosso viver e fazer com que a nossa vida mude e seja verdadeiramente a nossa vida humana, vida de filhos e filhas de Deus. São demais as pessoas que pensam que a transformação radical, que o reino de Deus, que a vida em comunhão com Deus será somente depois da nossa morte. Não. É a partir de agora, é a partir de já, que acolhendo o amor de Deus, todos nós também seremos transfigurados na nossa humanidade, na nossa fragilidade, a fim de que o nosso caminhar no mundo, na vida, nos nossos dias, não seja somente o caminhar de pecadores, mas seja o caminhar, o viver, o se alegrar, o esperar e o lutar de filhos e filhas de Deus, que colocam no mundo a luz de Deus e que a luz de Deus querem aprender a amar o mundo, a vida e todos os irmãos e irmãs. É esta a novidade do Evangelho, é esta a esperança e a alegria do Evangelho. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer,
Quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir,